Bleach, Thousand Year Blood War é o maior e último arco da história do anime e começou com um estrondo, chocando os espectadores com a morte prematura de Yamamoto e a revelação de que o Capitão Retsuno Ana, o curador, costumava ser o primeiro Kenpachi. Agora ela está treinando o atual Kenpachi Zaraki, e o perdedor do confronto pagará com a vida. Para Capitão Noana, porém, esta batalha não é apenas brutal e intensa, é também pessoal, já que ela foi a primeira a descobrir o potencial de Kenpachi alguns séculos atrás. Ela também pecou, em suas próprias palavras, quando eles se conheceram, e esse pecado está impedindo seu verdadeiro potencial. O Noana corrigirá esse erro, mas isso lhe custará tudo. Um flashback em Bleach, TYBW Episódio 10 retratou o Capitão Noana, então conhecido como Yashiro, encontrando um menino selvagem com um Zanpakuto em uma rua chuvosa. Na época, ela sentiu desespero porque ninguém poderia realmente desafiá-la na batalha, e nada poderia satisfazer a sede de desafio de sua lâmina. Tudo isso mudou quando esse garoto, mais tarde conhecido como Kenpachi Zaraki, a desafiou para um duelo feroz com sua Zanpakuto roubada. Finalmente Noana poderia lutar contra seu verdadeiro igual, e o menino sentiu o mesmo. Ele marcou uma ferida feia em seu pescoço que deixaria uma cicatriz permanente mais tarde. Agindo inteiramente por instinto, Kenpachi percebeu a diferença em suas forças e se ajustou segurando-se um pouco para prolongar o duelo. O Noana finalmente o derrotou e, com o tempo, o menino cresceu e se tornou um espadachim imparável que conheceu Yashiro Kusagishi de cabelo rosa e acabou se juntando ao Gotei 13. Desde aquele duelo inicial, porém, Kenpachi tem o hábito de se segurar. De volta à batalha, mesmo sem perceber, para saborear suas lutas. Isso até reconectou o arco Soul Society, onde Shigo aparentemente derrotou Kenpachi por meio de uma armadura de trama pura, e quando Kenpachi derrotou por pouco o quinto espada, Noitora Gilga. Também explica por que ele perdeu para o impostor Ivasha durante a invasão da Soul Society de Vandenreich. Kenpachi está, portanto, roubando de si mesmo seu verdadeiro potencial, e a Capitão Noana se culpa. O primeiro duelo deles ensinou Kenpachi a se conter para saborear suas lutas porque ninguém é igual a ele, e tem sido assim desde então. O Noana aguentou isso por muitos anos, mas algo deve mudar com a Guerra Sangrenta. O Noana está assumindo a responsabilidade e lutará com Kenpachi até o fim, levando-o à beira da morte muitas vezes para forçá-lo a parar de se conter por instinto. Essa estratégia custou a vida de Noana no episódio 10, mas felizmente funcionou. Kenpachi não vai mais se conter na batalha e pode ser a melhor arma da Soul Society contra o Vandenreich, uma arma afiada com a própria vida de Noana. Esta intensa sessão de treinamento aprimorou muito as misteriosas histórias de fundo de Noana e Kenpachi, e eles até parecem ter uma espécie de relacionamento mãe-filho. Ambos são guerreiros poderosos que experimentaram o mesmo desespero, e é por isso que o Noana se sente tão culpado por adulterar acidentalmente o potencial de Kenpachi. Paradoxalmente, cada um deles se tornou muito forte e assim perdeu toda a alegria na batalha. Alguns animes, incluindo Bleach, retratam um personagem escandalosamente dominado, desesperado para encontrar seu verdadeiro igual e saborear um verdadeiro desafio na batalha. Saitama e Lord Boros em One Punch Man são bons exemplos, sendo os Noana e Kenpachi de seu próprio mundo. Eles não têm mais para onde ir e nenhum desafio real a superar, então eles caem em desespero em um beco sem saída. Por outro lado, um personagem fraco se desesperará porque não pode derrotar ninguém e está constantemente vulnerável. É aqui que entra o meio termo, com um guerreiro sendo forte o suficiente para se defender e encontrar alegria na vitória enquanto ainda tem espaço para crescer. No contexto da descoberta científica, o capitão Mayuri Kurotsuchi observou o paradoxo de que cientistas e pesquisadores devem sempre aprender mais e aprimorar suas ideias, mas nunca se tornar perfeitos ou correr o risco de chegar a um beco sem saída. É um equilíbrio delicado, mas Kurotsuchi lidou bem com isso, enquanto Saela Porro,
que se esforçou para ser perfeito, perdeu para ele porque pensou que havia parado de crescer. O Noana também chegou a um beco sem saída dessa maneira, mas Kenpachi Zaraki não. Ele ainda pode crescer apesar de seu imenso poder, e esse potencial será desbloqueado quando ele derrotar o Noana e possivelmente descobrir o nome de seu Zanpakuto. Kenpachi ainda deve ter cuidado, porém, para respeitar esse paradoxo e não se tornar um guerreiro verdadeiramente perfeito. Caso contrário, ele cairá em desespero mais uma vez, e ninguém poderá resgatá-lo disso. Essa é a maldição de ser o mais forte.